Olá, servidores e seguidores. Estamos aqui começando mais um podcast e hoje nós vamos receber o candidato a prefeito Gilberto Chediak Leitão Torres, mais conhecido como Gil Torres, o vice Marcos Barreto e também Crislane, representando a associação da AGT. Nós vamos dar continuidade à assinatura, leitura e assinatura das cartas proposta. Nós deveríamos ter aqui hoje o CEP, né, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação, mas tiveram um imprevisto. Um está em Brasília, o outro está no Rio, infelizmente não deu para vir. Nós deveríamos também ter um representante aqui hoje do Sinserve, né, que é o Sindicato dos Servidores Público Municipal de Itaguaí, mas também não conseguiu chegar, tá? Houve um imprevisto. Mas estamos com as cartas, tá? Eu vou ler a carta, se você quiser, para poder assinar e vamos continuar com essa assinatura. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, Gil, Marcos, por ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. Sei que vocês estão muito ocupados, campanha finalzinho já, né? Está na correria, mas vieram e aceitaram dialogar e assinar essa carta, ler e assinar essa carta, né, dos servidores. Vou passar a palavra para você, tá, Gil? E para vocês. Quer falar alguma coisa? Claro que quero. Primeiramente, bom dia a todos, né? Agradecer a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Agradecer o público que está nos assistindo. Obrigado, Rita, por a gente estar batendo esse papo, tendo esse diálogo mais uma vez. Crislane, é um prazer muito grande estar perto de você, falar com você, falar com a classe dos agentes de trânsito, como qualquer classe de servidores do município, seja ela efetiva ou terceirizada. Eu acho que todo mundo já conhece, né? Sou Gil Torres, filho de Itaguaí, nascido e criado aqui em Itaguaí. Fui um dos vereadores mais novos no primeiro mandato e um dos presidentes mais novos. E sempre prezo muito por esse diálogo. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E um prazer muito grande e imenso ter aqui o doutor Marco Barreto, que é um filho da cidade também, nascido e criado na cidade, um médico, um coronel do Exército e um funcionário efetivo também da classe de vocês. Então é importantíssima a presença dele, até porque, se for da vontade de Deus nós ganharmos, não existe só um prefeito, existe 2 prefeitos, a qual está aqui presente, eu e o doutor Marquinho. Passo a palavra para o doutor Marquinho. Agradecer o convite, né? Primeiramente feito pelo Gil, né? Nós somos um time, somos uma equipe. E é o momento que, quando eu vi a carta convite, eu falei assim, não, temos que estar, né? Seria interessante estar, porque como o Gil falou, né? Hoje na situação de candidato, mas há 30 e poucos anos aqui em Itaguaí como servidor, né? Então, já que vai ser debatido, nós vamos refletir sobre essa questão dentro do enquadramento do controle social, né, da questão sindical. Então, eu acredito que será um momento muito rico e também estou à disposição. Bom, é um prazer imenso recebê-los aqui, viu? Prazer todo nosso, porque nós precisamos realmente de diálogos, de diálogo. A categoria está carente, né, disso nos últimos anos. Infelizmente, não deveria ser assim, mas nós estamos, eu tenho que falar, né? E essa carta, eu não sei se vocês receberam com antecedência ou não. Eu vou passar praticamente, as 3 cartas estão falando praticamente a mesma coisa. Estão buscando, reivindicando os mesmos direitos. Muda uma coisa ou outra, porque cada sindicato ele é uma categoria diferente. Então, os sindicatos profissionais da educação só vai atender esses profissionais da educação. O Sinserve vai atender a todos, inclusive saúde e outros mais, né, outras secretarias. Então, assim, muda muito pouco, mas o principal mesmo é o diálogo, tá? E eu vou ler que é para vocês terem mais ou menos. Assuma o compromisso. Esse é o do CEP.
Vou ler o do CEP, tá? Assumo o compromisso de cumprir o plano de cargos e carreiras de salário, o PCCS, dos profissionais de educação de Itaguaí, que é aquela lei 3.256 de 2014. Esse PCCS já foi... nós temos um dos melhores planos, eu posso dizer que é um dos melhores, mas, infelizmente, ele está sendo descumprido, vem sendo descumprido aí no decorrer dos anos, e cada vez mais a gente perde, eu me incluo porque eu também sou da educação, a gente perde os direitos que foram muito difíceis para ser conquistados, né? Então, é lamentável. E aqui a B, assumo o compromisso de respeitar e cumprir a lei de 1/3, também é uma lei que, essa lei, ela é uma resolução, né, de 2016, que dá direito ao professor de tirar 1/3 da sua carga horária fora de sala de aula, para fazer os planejamentos das aulas, né? Então, esse 1/3 está sendo descumprido. Por quê? Em algumas escolas. Porque não tem profissionais suficientes. Esses profissionais, geralmente, eles cumprem essa carga horária, né, de 1/3 quando tem uma sala quando as crianças vão para a sala de informática, vão para a sala de leitura, né, vão para a educação física. Aí o professor, nesse período que as crianças estão com esses professores fazendo essas atividades extras, elas vão cumprir assim 1/3. Só que não tem professores suficientes. Então, termina ficando sem 1/3. E eu acho que, ademais, esse 1/3 deveria ser cumprido também fora da escola, né? Porque nem todas as escolas têm internet. Nem todas as escolas têm sala de professores para que ele possa, né, trabalhar. Essas são as reivindicações, desculpe. Assumo o compromisso de respeitar e cumprir a eleição direta de diretores das escolas. Também foi uma questão muito debatida nessa eleição que teve agora de diretores. Muitos diretores não respeitaram o que estava ali na lei, no edital. As eleições não foram como deveriam ter sido. A população tem que participar da eleição, né? E não é assim que está sendo. A isonomia de salários e funções iguais, né, em conformidade com o PCCS, muitas pessoas estão recebendo salários diferentes. Por quê? Porque tem o seu piso salarial, mas tem a M lá. Você tem um piso salarial de R$2.000, tem alguém recebendo um AM de 10.000, que é muito maior do que o seu piso salarial. Isso é com base em quê? Né? Então, a gente também quer que essa isonomia ela seja cumprida. A admissão para servidores públicos para a educação, que deverá ser através de concurso público estatutário. A gente está com uma folha muito extensa de contratos, né? Você viu que o que mais tem é contrato. E não deveria ser assim. Não que contrato não seja algo que vai acontecer. Acontece praticamente em todas as prefeituras. Porém, não é isso que está acontecendo. Né? A gente está vendo que entra-se... não tem concurso. E aí coloca os profissionais contratados. E aí os contratados vão ficando 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando vai ver, já está um tempo. E é isso que a gente não quer. A gente quer que seja cumprida a Constituição, que tenha concurso. Né? Até porque esses contratados, nem isso está sendo cumprido. Porque tem gente que já está entrando na frente do outro. Cadê? Não deveria ter um critério, não deveria ter ali um concurso para isso também, mas não está sendo dessa forma. Só te cortando um pouquinho. Sim. O desrespeito é tão grande que começa ele está descumprindo a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também. Sabe que hoje que a nossa folha está acima de 60%. Sim. E já tem determinação do Ministério Público para que abaixe esse valor. Então, assim, ele vem descumprindo, não é de hoje.
é de muito tempo, descompromisso com o servidor efetivo, tanto quanto contratado e terceirizado. Pois é, isso também é um problema muito sério. Assumo o compromisso de ouvir o CEP em todas as decisões relacionadas à educação, conforme rege a lei orgânica. Está lá, a lei orgânica diz, está bem claro. Tem que convocar o sindicato, o CEP. Isso todos os sindicatos, né? Eu estou lendo a carta do CEP, então essa, no caso, é do CEP. E não tem sido assim. Ao contrário, o CEP perdeu as cadeiras que tinham. Né? E isso ficou muito difícil. Como é que o sindicato vai participar das decisões? Como vai fiscalizar? Como vai dizer, olha, não concordo com isso? Não existe mais. Então, a gente quer que isso seja cumprido. Assumo o compromisso de manter os fóruns de discussões previstos no PNE e PME, também, que não está acontecendo. Não sancionar leis que retirem artigos e reduzam direitos previstos no Estatuto dos Servidores da Educação. Constantemente a gente está vendo que está tendo leis que estão ali retirando, né, os direitos dos servidores, que foram conquistados, como eu disse lá em cima, foram conquistados às custas de muito suor, de ter ido às ruas, de batalhar, e de repente a gente está vendo isso, né, ser retirado. Assumo o compromisso de garantir a manutenção do direito a vagas de representação do CEP e os profissionais de educação em todo o Conselho Municipal, dos Fundeb, CMS, CMDCA, CAE, todos esses estão precisando, tiraram as cadeiras, não temos mais, assim. E quando há uma eleição, essa eleição ela é colocado, feito de uma forma que o governo fica ali. Né, que o governo está ali no meio, aquelas pessoas que estão ali concorrendo fazem parte do governo, e aí tudo fica na mão do governo. São muitas coisas, né? Assumo compromisso com a transparência, em especial a transparência com recursos do Itaprev. Eu acho que isso aqui é importantíssimo. Né? Houve agora, recentemente, uma eleição e tinha uma cláusula lá que foi criada, que os diretores de sindicatos não poderiam participar da eleição. Isso não pode acontecer. Né? Então, assim, Itaprev, a gente está falando dos nossos... a gente está falando da aposentadoria dos servidores. E aí vem... O Sinserv não pode participar, o CEP também não pode participar, e pronto. Te cortando um pouquinho, no último debate que nós tivemos aqui, o podcast, essa questão da Itaprev é muito importante, porque a gente analisando, vendo, o Itaprev hoje teria que ter 1 bilhão ou mais de dinheiro em caixa, e não tem 300 milhões. Como é que fica o pensionista, o aposentado? Exatamente. Então, isso é uma coisa de suma importância, a qual muitos candidatos nem sabem que isso está acontecendo. Então, vocês têm que olhar isso com muito carinho, avaliar e ver quem tem o conhecimento disso, porque é a vida de vocês. Né? Onde eu falei e volto a falar. As prioridades, ultimamente, têm sido outras. Exatamente. Uma hora vai estourar isso. E vai estourar onde? No momento que eu for me aposentar? Né? Eu acho que a gente precisa ver isso com uma certa urgência e seriedade. Assumo o compromisso de fazer um estudo de possibilidade de migração para professores nos moldes legais do Estado do Rio de Janeiro. Como ele vem fazendo, o Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês têm conhecimento, o Rio já está fazendo migração. Tem outras prefeituras que também já estão fazendo migração, justamente pela falta de profissionais. Então, você vê o profissional, está faltando profissionais ali, fazer com que dá a possibilidade que esse estenda. Isso acaba com os RETs. Por quê? A extensão de carga horária ela é prejudicial ao servidor, porque não vai constar para aposentadoria, não vai contar para aposentadoria. Tá? É pago por horas e acabou. Você vai ser descontado por imposto de renda, mas você não vai ter aquilo ali descontado na Previdência para contar como tua aposentadoria.
Já a migração, não. A migração você vai ter. Né? Você vai migrar para uma hora, você vai 20 horas, 25 horas, vai para 40 horas, entende? Então, você vai ter essa possibilidade. Tem gente que não quer, né? Mas tem gente que quer. Então, eu acredito muito que as pessoas que estão fazendo RET, são muitas hoje, que não dão conta, por isso que tem contratos, elas gostariam de ter essa migração. Isso uma vez foi até colocado em pauta há uns anos atrás, mas foi julgado inconstitucional. Só que hoje voltou novamente e já está sendo permitido. O Rio já vem fazendo isso. Então, nós gostaríamos que Itaguaí pudesse ver, né, essa questão da migração. Tá? Assumo o compromisso de zelar pela transparência e o bom atendimento do serviço público no trato com os servidores, principalmente nos pedidos de documentação. Às vezes a gente pede documentações, envia ofício, não tem resposta, e aí a gente quer a resposta daquele ofício, vai ter que entrar na justiça, provocar o Ministério Público, provocar o Judiciário, para poder conseguir um documento, sabe, que deveria ter sido enviado e não foi enviado, porque que eu me lembre, praticamente todos os ofícios que foram mandados, né, nessa gestão, não voltaram com respostas. Só voltaram porque foram provocados, foi provocado o Ministério Público e foi respondido ao Ministério Público. Mas para o sindicato, o CEP não foi respondido. Assumo o compromisso de reajustar o auxílio transporte, já que este não sofre reajuste desde 2016. Essa é outra questão muito séria, porque nós estamos com um vale transporte de R$ 8,00, totalmente em desacordo com a FETransport, totalmente as pessoas estão pagando do seu bolso, e olha que isso é uma passagem, e a maioria dos servidores pagam 2 passagens para ir, 2 para voltar, né? Porque aqui é muito difícil, Itaguaí, as escolas ficam muito em locais que não passa o ônibus, tem que andar muito a pé, então eles terminam tendo que pegar aquela condução que é alternativa, né? Então, assim, eu te entrego, essas são as reivindicações vou entregar para vocês, tá? Para que assinem, vocês leiam, assinem. E eu vou ler agora o do Sinserve, que é praticamente a mesma coisa. Eu só vou acrescentar aqui algumas coisas que não foram faladas aí. Essa questão do Vale Transporte a gente discutiu, né? A gente sabe que desde 2017 o valor de vocês são R$ 8,00. R$ 8,00. Né? E hoje uma passagem ida e volta de Campo Grande para Itaguaí em torno de R$ 4,45 cada uma, R$ 8,90. É onde eu falo a covardia com o servidor. As prioridades do atual governo estão sendo outras. Não está tendo compromisso com vocês. Fora perseguições que vocês vêm vivenciando dia após dia. Até porque, Gil, isso tem que partir do executivo. Sempre do executivo tem que mandar para vocês, né, para que reveja aquela lei, né, que está defasada, e não acontece isso, né? Então, é lamentável, infelizmente, é lamentável. Bom, o Sinserve, que é o Sindicato de Servidores Públicos do município de Itaguaí, também vai entregar uma carta, e aqui eles estão pedindo a valorização do serviço público, estão pedindo a garantia dos direitos trabalhistas, transparência, diálogo permanente, que é a mesma coisa que a gente pediu, que não existe, qualidade das condições de trabalho, porque nós estamos vendo que tem algumas bases, alguns prédios que estão com infiltração, então em condições insalubres, condições de trabalho que não tem nenhuma, né? Revisão e atualização do salário, também, questão que a gente falou aqui. Formação e capacitação dos servidores, a gente vê que os servidores não estão sendo capacitados conforme a necessidade, muitos estão tendo que fazer isso com recursos próprios, então, e são capacitações até de pós-graduação, de pessoas que estão indo buscar se qualificar para atender melhor o público. A demanda do município. Exatamente, a demanda do município, porque a prefeitura não fornece isso. Ela dá, sim, cursos, mas não é aqueles cursos que são aprofundados, cursos que poderiam ser
uma capacitação que poderia ser melhor absorvida pelo servidor. Combate ao assédio e respeito à diversidade. Existe muito assédio moral. A gente sabe que é de conhecimento, né? Chega, né, nos sindicatos, servidores que estão ali reclamando sempre de assédio moral. Nós temos PADs que entraram com PADs sem direito a nem a defesa, pessoas que foram demitidas por justa causa, responderam PAD, foram demitidas por justa causa, tiveram que entrar agora com processo judicial para poder conseguir, né, se defender, estão sem salário. Essas pessoas trabalharam tanto, estudaram para isso, de repente, elas, da noite para o dia, não vai receber mais o seu salário, e sua família fica como? Né? Então, essas pessoas adoecem. Né? Então, a gente precisa muito que isso seja visto com carinho. Essas são as demandas dos servidores do sindicato do Sinserv. Tá? Vou passar para vocês. Uma fica com vocês, tá? Sempre em duas. Agora eu vou passar a da AGT com a Crislane. Você vai falar, Crislane? Na verdade, a carta é exatamente igual. E a questão da valorização dos servidores públicos, principalmente a valorização do trânsito, que o trânsito, muitas vezes, a pessoa vai agradecer o serviço que o trânsito fez pela Guarda Municipal. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de conhecimento, o agradecimento a uma categoria que nem participou do evento. A gente faz o fechamento da rua, a gente faz todo o serviço e, no final, eles agradecem à Guarda Municipal. A garantia dos direitos trabalhistas, a transparência e diálogo permanente, que é bem difícil de conseguir, qualidade na condição de trabalho, a gente não tem nem uniforme para trabalhar. Revisão e atualização do salário, a gente tem um cálculo que é feito no nosso salário com base nas horas. E está errado, a gente já aprovou, já levamos para um especialista fazer o cálculo, entregamos, fizemos com ofício, com tudo direitinho, e não tivemos nenhuma resposta. Formação e capacitação, porque no trânsito a formação e a capacitação é para pessoas escolhidas. Quando a gente quer fazer uma formação, uma qualificação, uma capacitação, se a gente quiser fazer, a gente tem que pagar do nosso bolso. Eu, por exemplo, eu já tinha uma portaria para multar no talão do Estado, de 2014, quando eu entrei aqui, e aí teve uma nova portaria, eu tive que pagar do meu bolso para fazer no centro do Rio. E aí eram todos os dias, eu pagava alimentação, transporte, tudo do meu bolso. Combate ao assédio, isso daí, não vou nem falar. Eu praticamente tive que ficar fora do meu trabalho, senão eu perdia meu emprego. Eu não tinha nem direito à resposta. E é isso. Há pouco tempo está circulando aí na internet aí uma filmagem do local de trabalho, da base do trânsito, totalmente insalubre. Não sou eu que estou falando, são outras pessoas que estão falando. Só estou citando porque está na rede social e está circulando, entendeu? Local totalmente insalubre, não tem condição da pessoa trabalhar 24 horas e estar naquele local. E é isso, estou te entregando aqui. Bom, o assédio é algo que ocorre, a gente vê que ocorre não só... as demandas, elas chegam não só no Sinserv, como chegam também no CEP, como chegam para vocês também, né? A gente vê que está ocorrendo. Foi contra o governo, sofre assédio. Né? Então, isso tem que acabar. A gente tem que ter liberdade, né, de poder falar. Eu acho que isso não tem que ser visto como uma forma negativa, mas sim como uma forma positiva. Se eu estou ali dentro de uma escola, ela está no trânsito, está vendo que determinado problema existe ou pode existir, por que não falar? Né? Por que não evitar? Não pegar esse profissional e, não, vamos escutá-lo. Né? Ele
Ele trabalha nada melhor do que ele ali, ele que está trabalhando com aquilo ali. Ele que está em contato. E quando você fala, é o contrário. Quando você fala, você é perseguido, como se você tivesse contra o governo. E não é isso. As pessoas precisam entender que não é isso que acontece. Nós estamos querendo que Itaguaí seja melhor. Mesmo porque fere a Constituição, né? O direito de expressão. Eu acho interessante, nós conversando hoje pela manhã, eu vim da assistência, né? Hoje. Aí, durante o processo da consulta, eu falei para a funcionária de uma empresa, houve a redução de quase 30% do efetivo. E as pessoas melindradas, quem seria o próximo a ser demitido? Então, hoje todos nós sabemos da questão do síndrome de Burnout, né? Doença ocupacional, que qualquer empresa, independente pública ou privada, será penalizada judicialmente e financeiramente, se o funcionário conseguir provar que, na verdade, adoeceu pelas questões insalubres da empresa. Então, conversando com a equipe, a gente sabe que há um ranço de autoritarismo na cidade que é secular. Na apresentação do governo, o Gil falou das famílias, né? As clássicas famílias políticas de Itaguaí. Essas famílias não permitiam que houvesse diálogo, porque o autoritarismo, a prefeitura é minha, a secretaria é minha, a sala é minha, né? Isso impede o diálogo. Então é interessante, quando a gente está aqui no podcast relacionado a esse movimento sindical, que nós, como futuros gestores, que nós entendamos que o diálogo tem que ser constante, no dia a dia, para que as pessoas tenham esse caminho e vai ser ouvido. Ainda mais que, né, mesmo que haja o embate capital-trabalho, a gente sabe que pode ser ajustado e pode ser essa relação trabalhador-empresa muito melhorada. Exatamente. Né? Então, esse diálogo que vocês acabam de falar é uma condição principal para que a saúde do trabalhador seja contemplado. Então, quando você falou anteriormente, esse tempo que o professor precisa para organizar o seu plano de aula, para reajustar a sua didática, ele é imprescindível, faz parte do diálogo. Como também faz parte essa situação que vocês também falaram, dessa eleição realmente pela comunidade escolar. E não uma imposição de um gestor que, na verdade, não tem aquela escuta empática do morador, do aluno, do funcionário, né, e do próprio professor. Exatamente, Marcos. Eu acho que nós vamos voltar nessa questão, tá? Entregou a carta para vocês assinarem. As últimas cartas nós entregamos, que eu queria entrar aqui no plano de governo de vocês, tá? Tem algumas questões, tá até aqui no telão, tá? A gente precisa... essa aqui é a capa, tá aqui, ó. Igual nós... Eu li o plano de governo de vocês, tá? Eu achei, assim, algumas coisas muito interessantes, mas tem algumas coisas aqui que eu gostaria de tirar dúvida, esclarecesse, para que quem pegasse o plano de vocês pudesse ver com detalhe, que vocês tivessem a chance de explicar. Podemos fazer isso? Claro. Então, temos aqui na educação, eu peguei a parte da educação, e aqui tem expandir as vagas em creches municipais através de convênio com a rede privada. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, como seria essa expansão, né, das vagas das creches, que a gente sabe que aqui tem uma defasagem muito grande, principalmente lá em Piranema, né, que não tem. Agora a gente está esperando aí que venha, mas tem outros locais também que não tem. E eu queria que dissesse como é esse através de convênios com a rede privada. Explica um pouquinho sobre... Eu sempre bati na tecla, desde quando a gente começou a dialogar aqui no podcast, a parceria pública-privada. Não só no âmbito industrial, da empregabilidade, da saúde, também como da educação. Por isso que hoje, pode passar a tela aí, por favor, nós
colocamos no nosso plano de governo expandir essas vagas em creches municipais através de convênios com as redes privadas, que pode ser feito e não é feito há muito tempo dentro do município. O prefeito prefere fazer obras de fachadas do que fazer mais creches e escolas. Você falou do caso do Piranema. Uhum. O caso do Piranema, uma obra que foi feita no governo do Charlinho, a qual já era para ter sido entregue, a qual a empresa na época era litorânea. E, de repentemente, neste ano eleitoral, o prefeito quer reformar, quer acabar ela. Uma obra que está custeando, no primeiro momento, um valor de quase 6,5 milhões. E teve um aditivo, se eu não me engano, de 30%. Ou seja, ele poderia ter feito outra creche. Além do dinheiro que dá para fazer outra creche, teria terminado aquela. Não é feito. Ela tem que terminar. Não importa o governo, do jeito que for pegar, se pegou pela metade, o governo que vai assumir, ele tem que dar continuidade. Dar o crescimento, entregar isso para a população. Se não tem condições de atender todas as demandas na creche das crianças que precisam dos seus bairros locais, a gente faz o quê? A contratação, a concessão, a parceria. Se não tem vaga na privada, se não tem vaga na pública, você adere à entrega da vaga dentro da privada. Essa é a nossa ideia e é isso que nós vamos fazer. Aliás, isso é até previsto em lei, né? Com certeza. Não só na educação, como eu falei, na rede pública também, no âmbito da saúde. Se você chegar ao ponto onde a gente podemos discutir isso aí na parte da saúde, que é importantíssimo. Quando o governo não consegue oferecer aquela vaga, né, para a população, ele tem que arrumar um jeito, né? E muitas vezes é provocado o Ministério Público para que seja colocado em uma vaga privada. Acontece a mesma coisa com os hospitais, né? A gente sempre tem muito isso. Bom, então, a outra questão é promover concurso público e revisar. Concurso público é excelente, né? Porque precisamos realmente de concurso com urgência. E revisar o plano de cargos e salários dos professores. Como você vai revisar isso? Esse plano de cargos e salário que nós precisamos saber, é importante. Voltando e falando ali, conforme você falou, é previsto em lei. Não faz porque não quer, é só querer fazer. Quando eu falo que eu não sou contra a festa, é porque eu acho inadmissível você gastar 30 milhões numa ESP igual gastou ano passado e não dar prioridade à educação das nossas crianças. Quando você fala em revisar os planos de cargos e salários, foi o que foi falado no podcast passado e o que está sendo falado agora. Está um déficit em tudo no âmbito salarial de vocês. Os dissídios, os congelamentos do quinquênio que ainda não foram entregues todos. Não foram pagos. Né? Não foram pagos. O valor do transporte público. Tem a questão É interessante. No ano de 2014, eu participei ativamente da construção desse plano de cargo. Eu era vereador, né? Sim. E participei da comissão. Né? Sim, da então comissão. foi um movimento muito rico, né? Nós tínhamos assistência, foi contratada uma empresa, né, Getúlio Vargas, Isso, e ali a Fundação Getúlio Vargas. Então nós temos a possibilidade que na própria equipe nossa tem uma pessoa chamada Gláucia que foi uma grande agente dessa Fundação Getúlio Vargas. Sim. Não só preocupação com a educação, com a saúde. A saúde. Quando foi construída essa parceria, né, entre nós, né, eu vim adicionar, a Gláucia veio, construiu o plano de governo. Nós pensando assim, o que essa pessoa tem de expertise para que possa colaborar. Então, quando essa questão dessa revisão do plano de cargo e salário, a gente sabe que é premente, não podemos mais esperar, porque, por exemplo, atualmente, eu sou médico da perícia médica. É impressionante como a classe da educação adoece. As pessoas estão adoecendo com uma velocidade e de doenças graves. Então, na revisão desse plano de cargos e salários, né, com certeza, né, não só a questão pecuniária, a questão financeira, mas a questão de saúde, essa proteção ao trabalhador. Sim.
Você mesmo falou, a classe dos profissionais de educação está adoecendo demais, e doenças psiquiátricas, doenças que precisa de afastamento. Muitas vezes até o médico diz, não, eu vou ter que afastar você, e a pessoa não quer, mas não é necessário. Você lida com crianças, você precisa ser afastada. Não dá. Exatamente. Então, até por uma questão de segurança de ambos, ele prefere afastar. Então, isso para que a pessoa, isso não significa que a pessoa não vá voltar a trabalhar. Ela vai dar um tempo, medicação, com tudo, para que ela possa voltar a trabalhar depois exercer a profissão dela, né? Porque eu acho que ninguém quer ficar afastado. É muito ruim, na minha visão, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que ficar afastado não é bom para ninguém, tá? Você ficar afastado é sinônimo de que você está doente. Você quer ter vida, né? Você quer poder sair, você quer poder sorrir. E, infelizmente, é o que está acontecendo na educação. E interessante, como aqui são várias, né, sindicatos, que a gente entenda, o funcionário público precisa ser mais valorizado para produzir mais, para viver melhor, né? Então, o governo Gil tem essa visão. Nós precisamos estar antenado com vocês, sindicato, para que haja, em relação às classes, né, representadas, esse tipo também de feedback. Entendi. E para que a gente mantenha sempre atualizado essa engrenagem, né, do melhor servir. É muito importante esse diálogo entre vocês, até porque hoje todo mundo sabe que as leis e os decretos têm que ser revisados. Exato. Tem muitas leis inconstitucionais e tem muitos decretos que os vereadores deram autonomia, carta branca, para o prefeito fazer o que quiser, que são inconstitucionais. E, infelizmente, não está entregando o que vocês merecem, que é direito. Eu não vejo problema nenhum em assinar qualquer carta dessa, compromisso com vocês. Até porque vocês não são leigos politicamente, vocês estão lutando pelo direito de vocês. Só o que está dentro da constitucionalidade e de que é direito de vocês vai ser cumprido. Não tem como fugir dali. É o certo, o errado é o errado. Pronto, acabou. Você falou uma coisa certa, né? Todo decreto, toda lei, ela precisa ser revisada. E é verdade, porque uma lei, quando ela nasce, ela já nasce defasada. Por que ela já nasce defasada? Porque já tem ali, as pessoas já estão discutindo sobre aquilo ali há algum tempo. Então, quando vem para o papel, ela já está defasada. Eu vou te dar o exemplo de um Código de Processo Civil. Você lembra de quando tivemos o novo Código de Processo Civil? Ele era de 46. E aí já veio defasado, porque já tinha tanto tempo que estavam ali discutindo sobre aquilo, que quando foi para o papel, muita coisa já estava em desuso ali, né? Então, acontece que isso tem que ser periódico. Exatamente. A gente tem que estar sempre, né, Revisando. Eu vou pegar agora com a questão da saúde. Puder passar? A questão da saúde tem aqui ampliar através de contratação na rede privada de serviços especializados de atendimento médico, hospitalar, para profissionais na área de ginecologia, pediatria, cirurgia geral, cardiologia, hemodiálise e neurologia. Bom, esse ampliar através da contratação na rede privada é praticamente aquilo que você falou da escola? Exatamente. Vamos lá. Hoje eu vejo candidatos falando que vai gastar 80 milhões para fazer um hospital. Eu já ouvi candidato falar que vai doar o salário dele para construir o hospital. Gente, a gestão pública não funciona assim. Primeiro, você tem que fazer um estudo de impacto financeiro. Segundo, no meu primeiro governo, no meu segundo mandato como gestor da Câmara Municipal, eu aderi em 2021 a um programa de corrupção, devolvi o maior dinheiro da história da Câmara no compromisso com o prefeito para comprar o antigo Nossa Senhora da Guia e recuperar uma das essências do município. Eu lembro disso, eu assisti essa... Então isso era para quê? Ali você começa a desafogar o hospital. Vai vir na maternidade, pediatria, clínica da mulher. Então, é menos uma especialidade, abre leitos para outros tipos de cirurgias eletivas que possam ser feitas. Quando eu falo dentro do meu plano de governo,
é porque vai sair, não é só papel, não. Eu fiz um compromisso na frente de centenas de pessoas, junto com o doutor ao meu lado, ao qual é candidato a vice-prefeito, no compromisso de que vai ter o centro de hemodiálise em Itaguaí. Se você gasta 30 milhões na ESP, por que você não pode montar um centro de hemodiálise? Porque você faz uma ESP de 14 dias, por que tu não investe na saúde? Não sou contra a festa, mas muitas festas inventadas. Festa do Nordeste, Noroeste, Sudoeste. Enquanto isso, a população está sofrendo. Na saúde, no desemprego e na educação. E vocês, servidores, estão pagando a conta também. Como desafoga isso? Criar, paralelamente, fora o hospital, ter um hospital decente. Se ele hoje já gastou 18 milhões na frente do hospital e está gastando 21 milhões de reforma do hospital, o candidato fala que vai gastar 80 milhões, cara, não fez um estudo de impacto financeiro. Construir é mole com o dinheiro público. E manter essa estrutura. Eu acho que nós temos que fazer as acessibilidades, o que eu posso dizer? As especialidades que vão desafogar o hospital. Tudo aqui existe em Itaguaí. Tudo na área de ultrassom, raio-x, tomografia. Ué, Gil, existe aonde? Por que eu tenho que encarar uma fila de um CISREG, a qual eu tenho que ir de madrugada, marcar uma consulta? Quando eu marco, muitas das vezes, marca para daqui a 6 meses. E quando marca para daqui a 6 meses, tem que remarcar porque não tem. Tem sim. Existem as clínicas particulares, que existem as especialidades. Existem centros de imagens dentro de clínicas especializadas privadas aqui dentro de Itaguaí. Exemplo, Cuenco, Semeru, Policlínica, Unimed. O porquê de você prejudicar o munícipe que está precisando da saúde e mandar o Rio e usá-la um sistema arcaico, que é o CISREG. Um novo sistema qual você marca pelo telefone. Ah, Gil, mas é privado, como é que você vai fazer isso? As contratações, as concessões, as parcerias públicas-privadas. Isso pode ser feito, tanto no âmbito da saúde, quanto no âmbito da educação, quanto no âmbito da empregabilidade, que nós vamos chegar lá, que eu já falei isso. O porquê não fazer? Não faz porque não quer. Se tu tá apoiando e fazendo isso dentro das clínicas aqui dentro do município, isso está gerando impostos para dentro do município, está ajudando a população local, e o imposto que está gerando no município está voltando para dentro dos cofres da prefeitura. Tem solução, tem como fazer, basta querer. Doutor é médico. Doutor pode falar muito bem. Eu queria perguntar para o doutor Marcos, né? Só um gancho nessa Sim. questão. Quando iniciamos, né, você falou o seguinte, da dificuldade que hoje tem na participação, por exemplo, dos sindicatos, né, na dinâmica da administração pública. A nossa administração, ela não teme o empresário, como não teme também o sindicalista. Não podemos temer. O Estado em si, ele não consegue mais alimentar a máquina. Nós precisamos também dos recursos, né, daqueles que querem aplicar. Só que o que a gente percebe na cidade que a gente vai estar atento? Qualquer empresa contratada vai ter também um processo de avaliação, atendendo a expectativa, por exemplo, de número de atendimento, qualidade de atendimento, né? Nós manteremos aquela parceria. Agora, o movimento do controle social vai ficar atento se aquele contrato está sendo realmente implementado, seguido, né? Então, todas as parcerias, a clínica do olho, com a questão da cirurgia, nós precisamos, a gente percebe que aqui em Itaguaí ficou muito à deriva esse controle social. As pessoas participam muito pouco. Nós somos vim de uma reforma psiquiátrica, 2001, onde o próprio usuário em assembleia decide melhorias em relação àquela unidade, né? Então, com essa parceria, com essa participação proativa, ativa, propositiva dos sindicatos, com todos os funcionários públicos, a unidade
que é da própria prefeitura, que é aquela unidade que vem complementar. Ela não vem substituir o Estado. Ela vem, na verdade, né, atender a uma demanda que está reprimida para auxiliar que o cidadão tenha realmente a assistência. E aí eu pergunto hoje, que é uma questão que ela está muito entrelaçada com a educação, tá? E com o servidor, é a neurologia. Nós hoje temos uma defasagem muito grande, né? Com a questão da neurologia, os alunos estão nas salas de aula, os alunos estão nas escolas desassistidos porque muitos não passaram por uma avaliação médica que poderia diagnosticar ali algum transtorno, alguma coisa, poderiam ser medicados. E, infelizmente, as mães não conseguem, não levam ao médico porque não tem, né, esse neurologista, não tem o profissional. E quando é diagnosticado, quando não tem as outras terapias, né, profissionais para as outras terapias. E eu queria perguntar também, Marcos, doutor Marcos, a hemodiálise, como é que é aqui no Itaguaí? Ela existe ou tem que sair para fora? Tem que sair. É isso Tem que aí. sair. Cirurgia geral, muito defasada, né? Porque eu vejo que as pessoas ficam na fila do CISREG e muitas vezes elas permanecem lá e não são assistidas. São Francisco agora está lá parado, né? Praticamente. E a gente não tem, né, Você vê que é em nível nacional a questão das especialidades, né? Com a chegada do Lula, ele abre essa expectativa, ampliar essa assistência das especialidades. Sim. Né? Então, nós estaremos juntos, né? E nós vamos tentar não, nós vamos investir nessa ação de recomposição de rede, aonde está defasado, atualizar, aonde não existe, criar. E você tocou num ponto que é nevrálgico, né? O Lincoln, que é da equipe hoje, falou o seguinte: por favor, não esqueça a questão da psicologia. Aí você coloca com o termo neurologia, né? Saúde mental na nossa cidade, ela é uma questão ainda não resolvida. Não. Né? Eu, até então, fui lá do ambulatório de saúde mental, a consulta de um paciente hoje, a revisão daqui a 4 meses. Isso não existe. Não existe. Eu, como médico em saúde mental, precisando da parceria com o psicólogo. A demanda, uma tentativa de suicídio. E aonde está esse profissional? Número insuficiente. Hoje a gente vê o aumento de diagnóstico em relação ao autismo, né? O autismo, o diagnóstico tem que acontecer no papel para que aquela família seja assistida, né? Para que tenha a sua verba mensal, né? E a gente carece dessa visão multiprofissional, interdisciplinar, né? Então, precisamos trabalhar para que essa visão, em termos de saúde pública, seja ampliada. Por Doutor. exemplo, um diagnóstico, você fez lá o exame de lâmina, é um câncer de mama. Não pode ultrapassar 6 meses. Esse tempo já é grande demais, né? E muitas mulheres não conseguem. Então, esse olhar diferenciado, que tem que ser humanizado, aí, mais uma vez, o CEP, né, o Sindicato dos Funcionários, vocês lá do Agente de Trânsito, nós podemos trabalhar, gente, em conjunto, né? Porque aquilo que me falta em termos de sensibilidade, visão, de conteúdo, a outra pessoa pode complementar. E eu acho muito importante, na visão do gestor Gil, é que ele é aberto, ele tem uma escuta. Né? Tanto que você vê, ele pede para que eu também contribua. Se fosse outro gestor, ele é o dono da razão. Isso não existe. Então, nós afirmamos para vocês, nós precisamos da parceria. Eu tenho, assim, uma admiração especial pela classe educação, né? Porque eu iniciei meu trabalho com a questão da educação, era a pastoral da criança, a gente ia, uma parceira de vocês, Enilce, né? Nós íamos de porta em porta, trazendo educação de base. Né? Essa educação de base é o seguinte, ó, hoje o médico não chegou aqui, o pediatra, mas nós podemos complementar essa assistência, né, com a questão da alimentação alternativa. E nada melhor, né, Gil, que o professor para trazer essa visão para a gente.
Então, a gente não teme empresários, serão muito bem-vindos. Mas a margem de lucro tem que ser equânime, né? O cidadão tem que lucrar, e Deixa eu muito. fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não acha que dificulta o tratamento, transformar os postos de saúde em unidade de saúde da família? Não, é uma ampliação. É uma ampliação. A estratégia de saúde da família é algo assim que foi uma construção coletiva ao longo do tempo para que houvesse uma assistência ampliada. Porque antes, lá na implantação do SUS, você tinha na unidade básica de saúde, você tinha o clínico, né? Na estratégia da família, ali fala da pediatria, tem que ter o pediatra, tem que ter o ginecologista, né? Tem que ter o agente de saúde acoplado para ir na base. Então, na verdade, essa assistência ela foi ampliada, entendeu? Ampliada. Sendo que, na organização administrativa no nível nacional, a questão do território. O Gil hoje trouxe para a gente, para a equipe, uma noção. Nem todo munícipe sabe quantos bairros nós temos. E Vocês também não sabem sabemos, né, em cada bairro, o quantos número bairros existem no aproximado da município? população. Assim, eu conheço quase todos. Alguns, porque eu vim do Rio, né? Agora eu moro em Itaguaí. Mas eu procuro estar sempre... É porque também a gente do trânsito, a gente anda muito, né, Gil? Então, a gente faz muito fechamento de rua, essas coisas. Então, a gente fica muito familiarizado com o município num todo. Sim. Eu não sei te dizer... Outro dia me perguntaram assim... duvido que alguém sabe quem são os vereadores que foram eleitos na última eleição. Aí eu não falei para a pessoa. Falei para a pessoa que estava do meu lado. Eu sei. Porque quando você... Não é só você estar indo para lá e para cá. Você tem que estar familiarizado com aquilo que você faz, Sim. com as pessoas que você vai conviver. E realmente eu sabia quem eram todos os candidatos que tinham sido eleitos na última eleição. A gente só sabe como o nosso plano de governo foi feito totalmente participativo, Eu vejo aqui juntamente com a população. Sabe por quê? A gente percorreu os 41 bairros e sabe a necessidade do Piranema, a gente sabe a necessidade de Chaperó, que é Gleba A, Gleba B, Gleba C, o Fula, o Parque Primavera, Estrela do Céu, Jardim Águas Lindas, Jardim Mar, lá no Mazomba, Precariedade, do Teixeira, de Santa Cândida. Então, nosso plano de governo foi totalmente participativo. Ninguém melhor do que a população local para nos passar a precariedade local que eles vivenciam de verdade. E, infelizmente, os nossos gestores não fazem o que tem que fazer na prática, que é o mínimo de dignidade e respeito a todos. Tu vê o Chaperó. Nós, dentro do nosso plano de governo, nós vamos criar, sim, uma UPA dentro do Chaperó. Porque os postos de saúde não atendem. Aquele viaduto tão falado que vão fazer há mais de 30 anos, nunca fizeram, que tem dinheiro disponibilizado pela própria MRS. É o que eu falo, é questão de querer fazer, de ter a boa vontade de fazer. Se for da vontade de Deus e do povo, nós vamos ter essa oportunidade de fazer e mostrar que Itaguaí vai ser referência no âmbito nacional. Eu não estou falando estadual, não. O potencial que é Itaguaí é âmbito nacional. As pessoas vão ter dignidade e respeito de verdade. Acabar com a politicagem do coronelismo, os seus interesses próprios. Infelizmente, a gente tem uma política que se perpetua por muito tempo, a política de si próprio. É muito fácil aparecer agora, se ressurgir dos seus túmulos e tentar conquistar comprando a população. O povo tem que acordar que o povo que tem que escolher o candidato, não é o candidato escolher o povo. Chega a época de política, a gente acaba vivenciando ao contrário. Vocês, servidores, são formadores de opiniões. Vocês têm que nunca permitir o assédio moral, a perseguição que vocês sofrem. Vocês estão na ponta diretamente com o povo. A força de vocês é muito grande. Não Gil, é? eu queria passar para o meio ambiente. Podemos? Claro. Podemos passar para o meio ambiente? Tem como passar a colocar no meio ambiente? Já está. Tem uma questão aqui que é a regularização da coleta de lixo, incentivar o descarte, né?
e a criação de unidades, né, de triagem e implantar ciclovias. Isso atende muito, né, a área rural, que é a Piranema. E com relação a essa coleta de lixo, eu queria dar uma palavrinha assim, bem básica, da minha contribuição aqui, básica como educadora. Todo ano a gente tem que trabalhar em sala de aula as cores da coleta seletiva e tal, né? Reciclagem do lixo, mas aí a gente olha para a nossa cidade, para Itaguaí, e a gente não tem isso. E aí, como assim? E a gente está trabalhando dentro de sala de aula e a gente não tem isso implantado dentro da própria, né, que tem um caminhão especial que pega aquele lixo, né, para pegar aquele lixo próprio para levar, como tem no Rio. Então, isso é uma coisa que você colocou aqui, uma das propostas que você colocou aqui, que eu achei muito interessante. Tem a questão que eu peguei os pontos mais fortes que eu queria, que poderiam causar, e aí venho para a questão da... Deixa eu ver aqui. Aí eu venho para a questão do... Eu li e fui marcando. Transporte, tá? No desenvolvimento econômico, emprego e segurança. E aí você bota a criação de um banco de currículo em conjunto com sindicatos, associações, para que sejam incentivados a otimização e a contratação da população local. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como seria isso, tá? Implantar programa de estágio supervisionado na prefeitura, nas áreas de pedagogia, educação física, musicoterapia, entre outras. E aqui, requalificação da Guarda Municipal para que esteja integralmente voltado para a segurança do cidadão, aumentando o efetivo disponível e apresentando projeto de lei para a implantação do uso de armamento letal e não letal. Né? São coisas que, assim, são 3 pontos que eu achei que você, se puder nos explicar, né, essa questão. A primeira foi a criação do banco de currículo. A primeira foi do meio ambiente. A do meio ambiente foi a ciclovia, que eu achei interessante, que não precisava... A questão do... também ambiental. Acho importante isso. Quer começar, doutor? Quer que eu comece? Sim. Posso? Quer começar? Pode começar. Porque tá interessante que muito a gente conversou muito hoje, né? Em Itaguaí tem uma cultura que precisamos, né, ampliar e ressignificar. Existem leis excelentes. Por exemplo, Gil foi vereador, eu fui vereador, Gil é vereador, né? E toda a nossa luta para que a gente consiga, né, criar uma lei, né, aprovar a lei, como você disse, né? Muitas leis já chegam defasadas porque as pessoas não sabem, mas é um trâmite, né, de comissão em comissão, votação, né? Aí nós temos essa lei, uma lei que foi nossa, que foi o seguinte, ó, condiciona a emissão de certidão de habite-se, a instalação de compartimentos apropriados para a coleta seletiva de resíduos nas edificações de Itaguaí, 2016. Né? E por quê? É uma lei que não saiu do papel? 2016 para cá, o teu sentimento já teria uma visão diferenciada com a implantação. Né? E a outra questão, também dentro dessa questão, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, transporte. Aí, hoje, a bicicleta faz parte, ciclovia. Né? A ciclovia é outra lei que já existe. Você entende? E cadê nós, na prática, cidadãos, isso. Aí também eu levo para o sindicato. Cadê os sindicatos que não ficam atentos às leis também? Você entende? Tá bom, que não tem a ver diretamente com a educação, mas com a garra que vocês têm, o potencial de mobilização. Aí chega no gabinete do Gil, né? Ô Gil, você aqui tem essa aqui, vamos implementar, vamos regulamentar, e a comunidade não participa. Entendeu? Entendi. É até uma forma de chamar, né, as mães, os pais, né, a família daquelas crianças que usam, ou as pessoas que usam bicicleta, para que quando tiver uma manifestação, se una. Para que possa ali dizer, olha, precisamos disso, precisamos daquilo. Então, eu acho que tem que ter união. O nosso podcast é muito legal porque ele busca a união,
né, unir, e não a separação que está acontecendo muito. A gente está vendo que não existe diálogos, né? O diálogo está esquecido. Não, a gente quer união, para que possa se juntar ideias daqui e dali e a gente possa formar ali algo que seja legal para todo mundo, para o servidor, para a população em geral. Tu falou uma coisa de exemplo, né? Citou aí na questão ambiental. A lei ambiental, ela tem que existir, mas não ser implantada e efetivada da forma que está sendo feita perante o empresário, comerciante local, que vem sucateando a cidade. Ela é uma exigência tão grande, a qual a própria prefeitura não cumpre as exigências que ela cobra. Fossa séptico, caixa biodigestora. Você vai nas escolas, tem? Você vai no hospital, tem? Eu fiz esse questionamento numa fiscalização dentro de uma empresa de um amigo meu, a qual queriam fechar com 300 funcionários dentro. O exemplo tem que partir de casa, O né? exemplo tem que partir de casa. E não parte de casa. Que politicagem é essa? Que politicagem é essa que nós estamos vivenciando? É o que a gente falou sobre a questão das escolas. Forçam a gente a dar um ensinamento e, não, na verdade, cadê aquilo na prática, né? Eu acho que o grande ponto é você dar condições para o empresário, para o comerciante, que seja, para se readequar o que tem que se readequar, que está dentro da lei. É algo tão fácil, né? Tão simples. É algo tão fácil e tão simples de se resolver. Exatamente. Dá condições, dá prazo. Se não conseguiu fazer com um período de 30, 60, 90 dias, dá mais 30, 60, 90 dias. O que você não pode deixar de fazer é o incentivar o empresário local. Ao contrário, hoje o que estão fazendo é incentivando os comerciantes e empresários a fechar. O que a gente vivencia hoje, as maiores franquias do município, aluga-se, vende-se ou passa esse ponto. Exatamente, a gente tem visto muito isso. Gilno, a gente está chegando ao fim, mas eu não queria deixar de falar sobre essa requalificação da Guarda Municipal. Como você pretende fazer isso, né? Essa requalificação? Né? A gente sabe que a Guarda Municipal daqui de Itaguaí é um problema seríssimo, porque existe uma lei federal que o impede de haver contratação, né? Então não tem como contratar, tem que ser os 9 que estão ali, não tem jeito, e a gente vê que não existe concurso. A gente vai falar isso agora. Acho que, primeiramente, a requalificação tem que requalificar sim, tem que dar condições de trabalho. Vocês nem uniforme vocês têm. Quando vocês têm uniforme, vocês têm que comprar, né? Se eu estiver mentindo, você me corrige aqui, por favor. Ela é agente de trânsito. Eu sei. Posso falar? A guarda também é a mesma falar coisa. Rapidinho uma coisa? Pode. Você sabe que em Mangaratiba são 6 agentes de trânsito só. Com a verba captada pelos 6 agentes de trânsito que tem em Mangaratiba, foi estruturada toda a Guarda Municipal, porque lá eles trabalham em conjunto. E eles integraram E lá, a né? gente aqui somos 87, a gente não consegue ter nenhum uniforme. Vamos pegar a lei ali do Código de Trânsito ali e vamos implementar a verba do trânsito no trânsito. Qualificar o agente de trânsito com a verba do trânsito. Fazer a base do trânsito com a verba do trânsito. Viatura do trânsito tem que ser comprada com a verba do trânsito, não tem que ser alugada. Exatamente. E a gente não tem nenhuma viatura... Nenhuma viatura do trânsito foi para o trânsito. Ela foi alugada por uma outra secretaria e emprestada para o trânsito. É totalmente ilógico. É bizarro o que a gente vivencia. Ela falou completamente o que eu ia falar. Não existe qualificação da Secretaria de Segurança Pública, que o trânsito está dentro da Secretaria de Segurança Pública, o subsecretário, que é o responsável por vocês, mas a responsabilidade maior é do secretário de Trânsito. E tem os guardas municipais, que são 11, se eu não me engano. São 8. São né? 9, acho que são 9. São 9. 8 são homens e acho que uma só apenas mulher. Necessita de concurso. Exatamente. Muito O ponto urgente. principal é fazer concurso público para que aumente esse efetivo. Agora, essa questão do armamento letal e não letal é algo que você quer fazer através de um projeto de lei. Exatamente. Que não tem. Tem que ser regulamentado, até porque daqui, né? depende do quantitativo de eleitores, de munícipes.
né? Então, o não letal já é previsto. Mas só que não tem esse trabalho aqui com o município de Itaguaí. Ela citou o exemplo de Mangaratiba. Já existe. Eu fiz o curso de arma não letal em Mangaratiba. E, se eu não me engano, foi unificado, né? A guarda com o trânsito. Fizeram uma unificação. Eles juntaram lá em Mangaratiba, eles trabalham junto. É isso que eu tô falando. Lá são, se eu não me engano, 6 pessoas só que são agentes de trânsito. O resto são guarda municipal. E com o dinheiro do trânsito, dos 6 agentes de trânsito, eles fizeram toda a estrutura. E é uma estrutura excelente. Excelente. E tudo baseado no quê? Na verba do trânsito. Ô, Cris, o que acontece aqui em Itaguaí? Volto a falar. Não existe plano de governo em prol da população. Quando eu falo em prol da população, inclui os servidores, os comissionados, Todo mundo, né? os terceirizados, os eleitores. Em prol da população, em prol de todos. Existe o plano de governo de si próprio. Quando um candidato abre a boca para falar que vai construir um hospital com 80 milhões, é querer iludir o povo. Quando ele fala que vai colocar o transporte público nos moldes de Maricá, um valor financeiro, eu quero que ele me explique como ele vai fazer isso. Falar, promessas e palavras o vento leva. Tem que colocar no papel e dizer como é que vai fazer. Por que é importante o debate entre os políticos? Para a gente tirar essa dúvida ao vivo. Não é iludir o povo. A ganância do aventureiro se perpetua ainda aqui dentro do município. Então, a gente tem que avaliar os candidatos. Deus colocou uma pessoa muito importante na minha vida e eu tenho muito prazer de ter o senhor como vice-candidato a prefeito, porque é um cara igual a mim. Não tem bastão de pai para filho. É um cara que conhece a cidade, um cara que cresceu dentro da cidade, um cara que cresceu como pessoa. Um cara que virou médico, que é um coronel do Exército e que atende o município, é um funcionário efetivo também do município. Conhece de fato o que a população precisa. E a gente só quer ter a oportunidade de mostrar que Itaguaí pode muito mais. Itaguaí não desenvolve. Quando você fala da parceria, tu falou da questão da empregabilidade, né? Gente, quando eu falo isso, eu volto a falar o que eu falei lá atrás. Nós estamos falando de um município a qual o único lugar que constrói submarino na América Latina. Um município que tem o 3º maior porto do Brasil, o calado mais profundo do Brasil, com várias empresas alojadas como CBBS, MRS, CSN, Vale, entre outras terceirizadas. E por que tu fala isso, Gil? Tá escrito aí, qualificar, porque 70% do nosso emprego é de fora. Ou seja, a cidade dá oportunidade que não dá oportunidade para quem é de Itaguaí. E muitos alegam que não tem qualificação. E para a gente acabar com esse problema, a gente vai fazer a parceria pública-privada, qualificar esse pessoal com parceria com SESI, Senai, Firjan. Nós vamos disponibilizar... Dialogar com as pessoas, com os empresários local, para dar essa oportunidade para as pessoas do município. Nós estamos falando do número expressivo, Rita. Sim. A gente não está falando do número pequeno, não. Vou fazer um cálculo rápido. Se tu olhar ali da estatal, da Nuclep, CN até o porto, tu vai ver 200 ônibus parados. Cada ônibus, 50 pessoas. 50 pessoas vezes 200 é 10 mil pessoas que vêm de fora para trabalhar no nosso município. Tirando o emprego, talvez, de um parente seu, de um filho teu, de um amigo teu, de um parente teu. E deixando de gerar a economia do município. Por quê? Quem vem de fora trabalha aqui, não gasta aqui. Agora, quem vive aqui, mora aqui, gasta aqui. E o prefeito abre a boca para falar que é uma cidade bilionária. Cadê a cidade bilionária que não entrega o melhor para a população? Aqui é para ter uma saúde de excelência, uma educação de excelência, uma segurança de excelência. Tem 400 câmeras na cidade, para quê? Vai ver o contrato. Deve estar em torno de 25 milhões. Que loucura é essa, gente? O que nós estamos vivenciando é desumano. É desumano. Não é projeto, não é projeto. Os políticos não têm que fazer projeto pessoal. Tem que fazer projeto em prol da população. A gente tem político que faliu 2 empresas aí dentro do porto que deve milhões. Imagina dentro de uma prefeitura. A gente tem políticos usando a imagem de outros candidatos que não estão aqui
Será que é eles que vão vir governar a nossa cidade? Eu usando a imagem de qualquer outro candidato? Kleber, você pode passar os outros só para finalizar? Gil, eu vou disponibilizar Gil e Marcos, eu vou disponibilizar, tá? Para os servidores, junto com os outros. Eu acho que é importante que tenham acesso ao plano para que possam estudar, para que possam ver as propostas, né? Eu acho muito importante isso. Então, tentei aqui tirar um pouco a dúvida das questões que eu achei que poderia causar dúvida. E eu queria agradecer a vocês por terem vindo mais uma vez. E, nossa, o tempo é muito curto. A gente poderia ficar aqui falando. Tem muita coisa que a gente deixou de falar, né? Mas, assim, eu queria que vocês se sentissem, tá, abraçados, que você finalizasse com o que você quiser falar para o seu público. Você também, Marcos, tá? E eu desejo boa sorte para vocês. A gente agradece, obrigado pelo carinho, é muito importante. Quantas vezes chamar, a gente está à disposição. Reafirmar que o diálogo é tudo. Sendo eleito, eu quero esse diálogo constante com vocês. Importante. E passar a palavra para o Marquinhos, fazer as considerações finais e eu termino. A câmera é aquela ali. Aquela ali. Essa aqui, ó. Ah, tá. Agradecer, primeiramente, né, ao convite, essa parceria com toda a equipe da Gil. E quando eu virei, eu estava olhando aquela foto, né, aquele arvoredo, né? Itaguaí é maravilhoso, né? Itaguaí é um município lindo, lindo. É lindo de se ver e tem que ser lindo de se conviver. Eu acho que a questão cultural nossa, ela precisa ser mais, assim, alimentada. Antes nós passávamos nas ruas, né, nós nos cumprimentávamos. Oi, 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 né? E atualmente a nossa cidade ela está um pouco despersonalizada. Muito medo, né? Muito temor. As pessoas, quando se olham, não fixam o olhar, né? Então, eu acredito, com a administração nossa, né, o Gil chegando lá na prefeitura, nós vamos ter esse olhar diferenciado. Como eu disse, eu sou servidor, né? E dói chegar um momento que eu fui buscar uma vacina para a Covid e não ter essa vacina. Eu sendo médico e eu pedindo, eu preciso continuar a assistência. Mas eu tive o canal de falar, de pedir a vacina. E quantos de nós, munícipes de Itaguaí, não tem a vaga na creche, não tem o trabalho, não tem a consulta, mas tão melindrado está por essa coação, por esse melindre, ele não tem essa oportunidade. Então, eu acredito no controle social dessa forma. E tudo faremos, nós, equipe Gil, para que Itaguaí amplie esse olhar para o seu munícipe, para o seu turista, para o seu trabalhador, para que a gente realmente seja uma família que possa ter na mesa esse pão, dessa riqueza que o Gil acaba de falar. Então, se nós produzimos tanto, se nós somos um município tão rico, que a gente seja mais feliz, que a gente tenha mais peça de teatro, que a gente tenha mais cultura, mais lazer, mais saúde. Então, agradeço. Obrigado. É muito bom ouvir o Dr. Marquinhos, né? É muito bom bater esse diálogo com vocês. O Dr. Marquinhos é um cara que sensato, transmite paz, transmite empatia, amor, carinho. É o que a população precisa. A população precisa de respeito. A população precisa recuperar, ter sua dignidade recuperada. Conforme eu falo, doutor Marquinhos, a cidade dá oportunidade que não dá oportunidade para quem é do município. E nós aqui, como estamos todos nós aqui, nós temos a oportunidade de mudar essa história. E como estamos nesse debate, nós somos candidatos, estamos tendo essa oportunidade de estar falando com vocês. Essa oportunidade de mudar está na mão de vocês. E sou candidato a prefeito, sim, com o número 25.
E vamos juntos, doutor? Por dar isso. Obrigado a todos. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora. Antes, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, é muito importante. Compartilhem, dê seu like. E eu queria também finalizar com uma frase que eu venho batendo nessa frase o tempo todo. Eu sei que é cansativo, mas tem que ser. Voto não se vende, tá? Voto se dá. Então, preste bem atenção. Não vote em quem o outro quer que você vote. Vote em quem você acha que tem. Veja o plano de governo de cada candidato. Aprecie e vote em quem você achar que realmente vale a pena e que você sente confiança. É assim que tem que ser. Não se compra voto. Não se vende voto. Isso é crime, inclusive, é crime eleitoral. Tá? Voto não se dá. Não se vende, se dá. Um beijo para vocês e até a próxima.